Ok, pessoal, atenção máxima aqui. Acabou de sair do forno a Lei 15.272 de 2025, e ela mexe diretamente com as regras da prisão preventiva lá no nosso Código de Processo Penal. É uma mudança crucial, então vamos entender direitinho o que ela significa. Para quem está na pegada dos estudos, essa atualização é simplesmente obrigatória. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa, analisando cada mudança, artigo por artigo, de forma bem objetiva. A primeira grande alteração aparece logo no artigo 310. O que aconteceu foi que incluíram um parágrafo totalmente novo, que vem para dar novas diretrizes na hora da audiência de custódia. Vamos ver como isso ficou na prática. Olha aí, esse é o novo parágrafo 5º do artigo 310. Ele traz uma lista de situações que agora recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A ideia do legislador foi meio que criar um guia mais claro para o juiz, listando cenários como reiteração de crimes, risco de fuga, enfim, vamos detalhar isso agora. Então, resumindo, a lei agora lista 6 cenários que acendem um alerta. São eles: evidências de que a pessoa pratica crimes com frequência, se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, se o agente já tinha sido liberado numa outra audiência de custódia, se cometeu o crime enquanto já respondia a outro processo, a clássica fuga ou perigo de fuga e, por fim, o risco de a pessoa atrapalhar a investigação. Agora, anotem isso com caneta marca-texto porque é o ponto-chave para qualquer prova. A palavra é recomendam. As bancas vão, com certeza, tentar colocar determinam ou obrigam. Mas não é isso. A conversão não é automática. É uma recomendação que o juiz vai ter que analisar dentro do caso concreto. E claro, a discussão já começou. Alguns especialistas apontam que certos pontos, como o risco de fuga, não são exatamente uma novidade. Mas outros geram polêmica, como essa história de considerar uma liberação anterior em audiência de custódia. Isso poderia criar uma espécie de antecedente informal, o que é bem delicado quando a gente pensa na presunção de inocência. Beleza, vamos em frente. A lei também criou um artigo do zero, o 310-A, e ele trata de um procedimento bem específico, a coleta de perfil genético do preso em flagrante. É uma novidade processual bem importante. Esse aí é o texto do novo artigo. Basicamente, ele estabelece um dever para o Ministério Público e para a autoridade policial. Em certas situações graves, eles deverão pedir ao juiz a coleta do material biológico para criar um perfil genético. Vamos ver agora que situações são essas. Então, quando esse pedido de coleta se torna obrigatório? São 4 hipóteses: crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra a dignidade sexual, crimes hediondos e quando há indícios de que a pessoa faz parte de uma organização criminosa. Mas atenção ao detalhe que faz toda a diferença. A lei fala em organização criminosa armada. É o tipo de detalhe que derruba muita gente em prova. O procedimento em si tem 3 passos bem definidos. Primeiro, o MP ou a Polícia Civil tem o dever de pedir. Segundo, o juiz precisa autorizar. A coleta não é automática, depende da decisão judicial. E terceiro, existe um prazo. A coleta deve ser feita, de preferência, na própria audiência de custódia ou, no máximo, em até 10 dias depois. E aqui vai outra dica de ouro para as provas. A lei diz que a coleta será feita por um agente público treinado. Percebe a sutileza? Não exige que seja um perito oficial. Isso, na prática, torna o procedimento bem mais amplo e viável de ser realizado em todo o país. Chegamos na última grande mudança, que foi lá no artigo 312, aquele que trata dos fundamentos da prisão preventiva. A lei incluiu parágrafos novos para tentar deixar mais objetivos os critérios para avaliar a periculosidade de uma pessoa. Aí estão eles, os novos parágrafos 3º e 4º do artigo 312. O objetivo aqui é bem claro: tentar dar contornos mais concretos para aquele conceito de garantia da ordem pública, que sempre foi criticado por ser muito vago, muito subjetivo. A lei agora lista os critérios para definir essa periculosidade. E como a lei define essa periculosidade? O parágrafo 3º nos dá 4 critérios objetivos. Primeiro, o modus operandi do crime, ou seja, a forma como ele foi feito. Segundo, a participação em organização criminosa. Terceiro, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas ou armas que foram apreendidas. E por último, o fundado receio de que a pessoa volte a cometer crimes, o que pode ser verificado por outros inquéritos em andamento. E aqui um ponto interessante.
quase uma pequena inconsistência na lei. Lembram que, para a coleta de DNA, no artigo 310-A, a organização criminosa precisa ser armada? Pois é, aqui no 312, para definir a periculosidade, a lei fala só em participação em organização criminosa, sem o armada. É uma sutileza, mas que com certeza ainda vai gerar bastante debate. Já o novo parágrafo 4º, na verdade, não chega a ser uma grande novidade. Ele basicamente transformou em lei um entendimento que já era pacífico nos tribunais superiores. É proibido prender alguém preventivamente só com base na gravidade genérica do crime. A decisão precisa ser fundamentada em fatos concretos do caso. Bom, passamos por todas as alterações. Agora, para a gente fixar bem o conteúdo, vamos para um resumo esquemático, para ver o que realmente mudou na prática. Então, resumindo a ópera, no artigo 310, saímos de um cenário vago para 6 situações que recomendam a conversão. Na coleta genética, o que era regulado por outras leis, agora tem um artigo próprio no CPP, e no artigo 312, aquele conceito abstrato de garantia da ordem pública finalmente ganhou critérios mais objetivos de periculosidade. E para fechar, fica a reflexão. A lei claramente busca dar mais segurança jurídica e objetividade à prisão preventiva. Mas a grande pergunta que fica é, na prática, ela vai conseguir consolidar a prisão como uma medida realmente excepcional? Ou será que esses novos critérios vão, na verdade, acabar facilitando a sua decretação e tornando-a a nova regra? É uma questão que só o tempo e os tribunais vão poder responder.